Que bom que você veio aqui para louvar, para adorar, para cultuar o Senhor Jesus, mas você precisa lembrar que você está numa batalha. A gente não veio para entretenimento, só para cantar, louvar e voltar para casa melhorzinho. Entende? Que batalha? Batalha contra o egoísmo. Meu coração quer fazer o que é melhor para mim. Talvez dormir mais. Quem sabe eu vir aqui já pronto para sair, né? Meu coração nem está aqui, está lá fora. Isso é a batalha. Batalha da obediência, luta contra o pecado. Qual é a vontade de Deus? O que Ele espera para mim e você? Uma batalha. Batalha das coisas fáceis, tudo é fácil demais. Então pega esse caminho e vai, viva para você. E viver para o Senhor Jesus, quando fala que é uma batalha, a gente está numa luta constante. Foi cantado aqui que Ele nos libertou do império das trevas. Quando está cantando mais um, foi liberto, agora temos mais um. Mas Satanás não solta aqueles que Ele ama, que Ele quer, que Ele ama do seu jeito, que lhe pertencem. Então todo dia Ele vai trabalhar com você e comigo para tentar te oferecer coisas que são atraentes. Não vai dizer que Deus não existe, Ele não vai dizer que Deus é mentira, Ele não vai dizer para você que a igreja não serve. Ele só vai dizer o seguinte: não vai hoje não, não lê agora não, não precisa orar agora não, também não precisa buscar Deus agora. Também essa coisa que você vai fazer não é tão sério assim. E a gente vai cedendo e esquece, estamos numa batalha. Então a arca está chamando você, quando nós estamos falando disso, para viver uma vida com propósito. O seu propósito é ser parecido com Jesus, e é a única coisa que vale na sua vida. E ser parecido com Jesus, de vez em quando me parece que algumas pessoas não estão entendendo. Eu sou parecido com Jesus porque vou para a igreja. Sou parecido com Jesus porque eu fui batizado. Eu sou parecido com Jesus porque agora faço certas coisas. Mas parecido com Jesus é como é que eu sou marido, como eu sou como esposa, como eu sou como filho, como sou como homem de negócio. Deus está perguntando: o que você mudou? O que é transformado? É metanoia, é mudança de mente. Que mudança tem acontecido nas nossas vidas? Então, irmãos, eu acordo de manhã, 4 horas da manhã, dizendo: chama o meu povo e diz: estamos numa batalha. Você está numa batalha? Você é soldado de Jesus? Amém? Então a gente não pode ficar aqui assim, olhando: nossa, vamos ver o que vai dar hoje. Seu soldado que veio pronto, cadê a sua arma? Está preparado? Amém, irmãos? Vamos ficar preparados em nome de Jesus? E servi-lo da melhor maneira. Quando você vê quem Ele é, tudo muda. Nós estamos falando sobre as tempestades nesses dias que você está ouvindo. O vento passa, o ano todo nós estamos falando sobre permanecer firmes, raízes. O nosso lançamento tem a ver com vida enraizada em Jesus. É disso que a gente está aprendendo. O João, domingo passado, falou sobre Jesus convidando o Pedro, pedindo para andar sobre as águas, e as águas turbulentas. E hoje eu vou falar sobre a tempestade que eles enfrentam também. Vamos ler comigo esse texto, me acompanhe lá, vamos lá. Marcos 4, 35 a 41 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos discípulos. Vamos ficar em pé e falar bem forte isso aqui? A palavra de Deus, não é a palavra de Israel, não é a palavra da igreja, é a palavra de Jesus, né? Esses dias eu fui fazer 2 visitas e geralmente a gente leva celular, né? Cheguei com a Bíblia lá, acho que eles falaram: o que aconteceu com esse pastor, né? Bíblia, né? Falei: que saudade de andar por aí, as pessoas ver a gente na rua com a palavra de Deus, né? Linda a palavra de Deus. O celular é bonito, mas a Bíblia é mais bonita, né? Então, não esqueça disso. Está no meu celular, mas eu tenho várias versões e lendo, mas nunca perco a reverência pela palavra de Deus, amém? Então vamos lá juntos comigo, tá? Naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este, irmãos? Quem é este? É isso que a gente vai ouvir um pouco hoje de manhã. Pode assentar-se.
as tempestades e ondas, elas batem contra nós, e eu queria que você entendesse isso, para revelar pelo menos duas coisas. Há muito mais coisas, mas eu quero focar em duas coisas importantes aqui, as mais importantes. Revela primeiramente quem Jesus é e quem nós somos. As tempestades são para isso, as dificuldades são essas, são para isso. Então, quando nós olhamos para os discípulos, naquele barco, deixa eu falar algumas coisas que o texto fala, que mostra que acontece, a reação deles. Está dizendo que eles agem como medrosos diante da tempestade, que eles ficam apavorados, que eles se deixam ser dominados pela situação, eles não têm controle dela, que eles se veem incapazes, eles não veem saída para mudar aquilo, e eles se sentem abandonados. Você não se importa, Jesus? Se sentem abandonados, e mais ainda revela que a fé deles não existe, ela é pequena ou nem é nula. E é o que Jesus fala para eles. E a minha pergunta, você se vê assim também? Nas situações? Qual é o seu tamanho diante das situações? Quem é você quando as tempestades batem no seu barco da vida, né? E as ondas são altas demais? Quais são as suas reações? Por isso eu quero lembrar você, Jesus não está colocando isso aqui, esse texto não foi somente um relato de algo que aconteceu. Jesus tinha um plano para a vida deles e um plano para a sua vida e a minha vida. E eu disse aqui, revelar quem Ele é, revelar quem somos. Ele não precisa saber quem eu sou, Ele já sabe. Sou eu que preciso ter consciência de quem eu sou. E são as situações que mostram. Então, o que as adversidades fazem é expor a nossa alma. Coisas que estão escondidas que a gente nem imagina. Está tudo bem com muitas pessoas. A vida está indo porque está redondinha. Aperta para ver. Eu achei até interessante o que alguém estava dizendo num vídeo que eu recebi. Que o limão, se você espremer um limão, vai sair dele suco de limão. Se você espremer o limão, não vai sair laranja, vai sair limão. Se você espremer laranja, vai sair suco de laranja. A questão é a seguinte, quando você é espremido, o que sai? Qual é o suco? Era a pergunta, eu falei, sério? Quando espreme você, o que sai? Quando me espreme, o que acontece? E as situações difíceis, Jesus está dizendo, eu quero ver a sua alma, eu quero que você veja a sua alma e conheça o que está acontecendo. Então, elas mostram como é que nós reagimos, onde está a nossa confiança, onde que a gente precisa crescer muito mais ainda, é isso que ele fala. Mas eles também fazem algo precioso que eu acho aqui. Ela foca a gente. Meu pensamento está disperso, eu estou olhando para tantas coisas, mas de repente a situação é tão complicada que o meu olhar para de ser de tantas coisas, de ser direcionado para tantas coisas, e eu passo a direcionar agora. Eu estou vendo um problema grave, eu não vejo solução, e eu lembro de quem tem a solução. Então nos quebranta você e a mim, pelo menos aquele que quer Deus, que deseja Deus, nos deixam mais sensíveis para a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem para falar com a gente. Quantas pessoas Deus tentou falar o tempo todo, que ela está falando o tempo todo, mas de repente uma situação tão grave fez essa pessoa parar tudo, porque é isso que a gente ouve de uma pessoa, estava vivendo a minha vida, correndo, e eu não estava nem aí, pensando que eu sou eterno, que não vai acontecer nada, e nem lembrando de Deus. De repente eu estou aqui nesse hospital agora, e aí eu lembro que eu tenho uma vida, que eu tenho uma família, e puxa, eu estou jogando meu tempo, eu tenho que rever. Por isso que falam de nascer de novo, porque a situação põe a gente num beco sem saída, as tempestades, as adversidades da vida, e faz a gente parar. Então essa é a ideia. Outra coisa muito importante, as tempestades revelam Jesus, revelam você, e também quebranta o nosso coração, prepara para a gente ouvir a voz de Deus. Mas acima de tudo aqui, Jesus, através das adversidades da vida, Ele quer mostrar quem você é, e dizer assim, há um nível mais profundo da intimidade que eu quero te levar. O que você vive é muito pouco, e esse é o problema, irmãos, de a gente estar feliz com o que tem. Eu não estou dizendo que você deve ser infeliz com o que tem. Claro que a gente tem que agradecer a Deus o tempo todo, mas a arca está mostrando que nós temos ali esses estágios, que a gente vai de estágio a estágio, é sem fim, ele é cíclico. Quando você acha que chegou lá na maturidade, falou, agora eu cheguei, ele falou, agora recomeça com alguém, né? Discipula alguém, forma discípulo, essa é a ideia, não tem fim. E Deus está dizendo assim, se você acha que a intimidade
que eu tenho para você e o que eu planejei para você é somente isso, você não entendeu. Eu tenho que o tempo todo lembrar meu coração que em mim habita o Espírito Santo de Deus. E que os limites, quem coloca sou eu, porque Deus não tem limite no que Ele pode fazer na minha vida. Você entende isso? Não há limites, é o Deus que habita em você. O que eu preciso é abrir meu coração, é confiar e me entregar para Ele e dizer: eu quero te levar para águas mais profundas. Eu sei que muita gente vai criticar Pedro, mas eu gostaria de ser como ele. Ele é um cara que o tempo todo que acha que pode. Deu um monte de cabeçada, mas é o cara que fala assim: se é o Senhor que está andando, eu quero andar também. Então eu não tenho crítica para ele. O Senhor Jesus me dá essa impulsividade espiritual também, esse desejo também. Se o Senhor anda, eu também posso, então eu quero, me deixa. E não viver a nossa vida de qualquer maneira e achar que nós chegamos lá. Ele quer nos levar para lugares mais profundos. E a pergunta que define tudo que esse texto está dizendo, que nós acabamos de ler, que para mim é o mais importante, é o que está no versículo 41. Porque ele está dizendo, a pergunta é, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é? Então, esta é a mesma pergunta que Jesus e que você e eu devemos fazer hoje. Quem é? Quem é este? É interessante para mim o seguinte: se você tiver numa casa 3, pode ter 5, vamos falar de 3 filhos, se tiver 3 filhos, vão ter 3 pais. Pode conversar com eles, você vai ver o seguinte: 3 pais. Por isso que alguns pais estão decepcionados. Nossa, eu criei meus filhos tudo igualzinho, porque é assim. Mas como assim? Quando aconteceu isso que esse filho está falando isso? Cada filho tem uma percepção da vida, e você precisa saber disso. Por isso que a gente orienta: saia individualmente com seus filhos, não saia com eles, saia individualmente para conhecer, para ouvir, porque essa é a ideia. Um filho, a sua percepção, suas emoções, tudo que ele faz olhar o pai de uma forma, o outro filho olha o pai de outra forma, outro filho outro, o mesmo pai, no mesmo contexto, no mesmo lugar, cada um com uma visão diferente dele. E aí, o que a gente vê sobre Jesus, que é um problema, é da gente também ver Jesus de forma distorcida daquilo que ele realmente é. E uma das coisas mais sérias dos nossos dias, e que todo mundo tem acesso o tempo todo, é a teologia da prosperidade, e também boa parte do imaginário religioso brasileiro, que apequenaram Jesus, colocaram Jesus tão rasinho. E sabe qual é esse Jesus? Que não tem nada a ver com as Escrituras. É um Jesus que é um caixa eletrônico espiritual. Já fiz minha parte, agora aqui eu vim pegar minha parte, o Senhor tem que me dar de volta, eu quero. Jesus é um caixa eletrônico, tudo que eu preciso, eu vou lá, faço algo, e eu quero agora que o Senhor me retorne. O mestre do luxo: nossa, agora eu tenho, eu era assim, agora a minha vida é desse jeito. Oh, que legal, né? Minha vida agora melhorou. Ou então o ícone, ele é um ícone do conforto. Minha vida é confortável, você não precisa de ver, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu passei a fazer tal campanha, eu comecei a participar lá de tal lugar, e agora a minha vida mudou, sou diferente. E o Jesus que sofre, o Jesus que não tem onde cair morto, não tem mais. Ou também, ele é um líder triunfalista. Qual que é o líder triunfalista? O que é o líder? É assim: aqui não tem lugar para empregado, aqui ninguém é cauda, todo mundo é cabeça. Fico imaginando o Brasil só de gente que só manda e só gerencia. E cadê os para gerenciar? Para serem gerenciados, os que fazem a coisa acontecer no dia a dia. Não, isso aí é para aqueles que não têm Jesus, porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Então essas coisas que a gente vai vendo, Jesus que não tem a ver, é imagem distorcida. Então criaram um Jesus que serve o homem. Não é a gente que serve a Jesus, Jesus que nos serve, que rejeita a fraqueza, como a gente está vendo aqui, que mede a nossa fé por resultados. Olha como eu estou. O Jota estaria perdido nessa, tanto que os seus conselheiros se perderam nisso. Você está assim porque você pecou contra Deus. Jó tem que orar para eles serem perdoados. Se ele não ora, não seriam. Diferente disto. Então estão substituindo a cruz por conveniência. Como isso me agrada, como eu posso tirar proveito disso. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. O verdadeiro Cristo a gente ouve, ele é um servo sofredor, que a gente viu aqui. Isaías 53 fala disso, que ele não tinha força, que ele não tinha aparência, nem formosura.
Nós até consideramos um rejeitado por Deus. Nada nele nos atraía. Esse é Jesus. Mas esse Jesus é o que morreu por mim, morreu por você, e nos chama para uma vida de arrependimento. A vida de cruz de Jesus é assim: se alguém quer ser o meu discípulo, tem nada dessas coisas. Ele diz assim: primeiramente, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então aí você está apto para isso. Então, quando nós distorcemos quem Ele é, e é a questão aqui, nós diminuímos a glória de Jesus. Mas quando a gente vê quem Ele é, como Ele realmente é, então as coisas voltam para o lugar que esse é o objetivo para mim e você. E é justamente por isso que nós precisamos olhar para os milagres. Quando a gente vê, João falou domingo, eu estou falando sobre esse, nós vamos ouvir até o final do mês. A gente precisa olhar para os milagres de Jesus também com o nosso olhar correto. Porque você vê assim, quando Jesus multiplica os pães, mostra como eles entenderam mal. Estão entendendo um Jesus que vai dar cesta básica agora. Estamos vendo um Jesus agora que eu não preciso trabalhar, e agora é só chegar nele, ele faz um milagre e dá. Uma visão distorcida, visão terrena. E se fosse colocar palavras na boca de Jesus: mas espera lá, vocês não me viram? Vocês não vão nem perguntar como é que foi que tinha 5 peixes e 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e eles foram transformados em alimento para 5.000 pessoas. Isso não incomoda vocês? Isso não chama atenção? Vocês nem vão perguntar quem fez e por que fez? Entende? Jesus nos chama para isso. Então nós não podemos reduzir Jesus também aos milagres, às coisas que acontecem. E muita gente vive assim, com aquilo que Jesus faz. Lembra que eu estou chamando vocês para uma vida mais profunda com Deus, amém, irmãos? Amém? Então, fica sentadinho aí, né? Sinto segurança, firme no Senhor Jesus para Ele falar com você profundamente, né? Jesus nunca realizou milagres para confirmar as caricaturas que as pessoas criaram dele. Ele realizou milagres sempre para revelar sobre ele. Ele nem estava fazendo para conhecer o nome. É claro que o projeto de Deus era mostrar um Deus maravilhoso através de Jesus. Ele veio para revelar o Pai, inclusive, era esse seu objetivo. Mas a questão dele, ele não curou todos, ele não libertou todos, ele não ressuscitou todo mundo, porque não era essa a questão. E hoje nós vivemos assim: venha tal dia aqui porque não vão ressuscitar um monte de gente. Vem aqui porque os cadeirantes vão não sei o quê. Essa é a coisa. Onde está Jesus fazendo isso? Em nenhum lugar. Por quê? Você põe uma pessoa que está em cadeira andando e ele continua andando. E daí? A pergunta que Jesus faz: eu prefiro ver você de cadeira de roda, mas você entrar no céu. Você entende a diferença que Jesus disse? Quem quer isso? Eu não quero. Prefiro andar, não é? Essa é a questão séria para nós. Você pode colocar no lugar de cadeira de roda qualquer outra coisa que a gente quer que aconteça. E Jesus está sempre chamando a gente a algo mais profundo na sua vida. Mais profundo que isso. Cada gesto de Jesus, cada palavra de Jesus, cada intervenção sobrenatural, ele tinha um propósito: corrigir a nossa visão dele e da vida, e revelar a sua identidade, a identidade de Jesus. Eu até ia mandar para vocês, não consegui fazer isto. Minha agenda mudou um pouco e eu não consegui. Mas fica aí o desafio. Abra o Evangelho de João e veja quantas vezes Jesus usa a palavra eu sou. E o mais interessante de todos, quando ele fala desse eu sou, uma das coisas, se vocês não crerem que eu sou, não disse quem eu sou, que eu sou. Sabe quem falou eu sou pela primeira vez? O Deus eu sou te enviou. Deus falando para Moisés: eu sou. O que eu sou? Eu sou aquele que existe. Eu sou o único Deus, aquele que é real. E Jesus vem e diz assim: se não souberem que, não quem, ele diz que eu sou. Se você não chegar a esse ponto de reconhecer que eu sou Deus, então você não entendeu nada. E essa foi a questão daqueles homens naquela época, de não entenderem, os fariseus, e rejeitarem Jesus, os mestres daquela época, e não entenderem. E você vai, uma lista grande. Desafio você, e eu vou até citar algumas aqui, mas eu desafio você a olhar todas. Então, os milagres de Jesus, eles não eram apenas soluções. Eu quero voltar aqui para os problemas da vida. Não pense, Jesus vai resolver os seus problemas. Jesus levou todas as enfermidades lá na cruz. Ele quer resolver. Mas se estiver em jogo a sua eternidade e o problema, você vai ficar com o problema. Escreva isso. Você ouviu? Vocês ouviram isso, irmãos? Vocês aguentam ouvir isso?
Se o problema te levar para a eternidade, ele vai ficar lá. Porque ele nos ama tanto. Ele nos quer, ele sabe o que precisa. Por isso você está vivendo num contexto de empresa, um contexto familiar, sei lá, não importa onde você estiver. O que você vive na sua vida. A gente aprender a agradecer a Deus, a gente começa a entender o propósito dele. Senão vira um coitadinho da vida reclamando de tudo, e na verdade tinha que parar, como cantamos hoje, ser grato, Deus, obrigado. Não obrigado pelo problema, obrigado porque o Senhor está no problema. Isso aqui não passa despercebido do Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor sabe. Então, voltando, cada milagre foi feito no poder de Deus para revelar mais de si mesmo. E na lista lá, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, lembra? Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o amor. E aí você pode olhar lá em João, no Evangelho de João, você tem muitos eu sou. E cada revelação tinha um propósito. Se ele está dizendo assim, eu sou o pão da vida, o que ele está dizendo? Eu sou o seu alimento espiritual. Não estou dizendo que eu sou o pão da vida para te dar comida só. Claro, ele deu a comida física, terrena. Mas ele diz a outra fome, a outra necessidade que você tem, que é eterna. Eu sou esse alimento. Aí você vai ouvir das pessoas que sonharam, lutaram e chegaram naquele ponto que acharam, agora eu posso aproveitar de tudo na vida. E ele falou assim, cara, eu continuo com vazio, depressivo, apesar de ter tudo que eu achei. Por isso diz que o pobre é mais feliz, que ele vive a vida inteira correndo atrás de algo, achando que aquilo vai fazê-lo feliz. E infeliz é aquele que chegou lá e percebeu que aquilo que correu a vida toda atrás não faz feliz. E há um vazio que só Jesus preenche, que a gente aprende com ele, entende? Então cada coisa que ele faz tinha um propósito. E ele quer fazer o que com isso? Elevar a nossa fé, a nossa confiança, elevar a nossa intimidade, o nosso conhecimento dele, a nossa espiritualidade. Ele quer que você seja parecido com ele. Por isso, Jesus pergunta no barco, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Eu gosto do ainda, sabe por quê? Porque ele não está dizendo assim, ó, você não tem fé. Ele falou, ainda não? Puxa, eu já esperava que tivesse. Mas tá, em outras palavras, você vai chegar lá, tá? Pode esperar. Amém, irmãos? Então esse ainda, está dizendo, ainda, eu já estava esperando. Eu tenho trabalhado por isso. E para mim é maravilhoso lembrar vocês desse texto. Aquele que começou a boa obra no coração de vocês vai completá-la. Ele começou. Então, se você tem falta de fé, se você está lutando com algumas coisas na vida, Jesus não está decepcionado com você. Ele não está. Ele só está dizendo assim, e aí? Vamos conversar mais um pouco? Então, você não está percebendo que essas coisas difíceis na sua vida eu quero falar com você? E eu quero me revelar para você, mas eu também preciso mostrar quem é você, onde você está, para que você seja tudo aquilo que eu desejo para a sua vida. E a pergunta, e o que Jesus responde a essa pergunta, quem é este? Gosto disto. Jesus fala com a multidão, e Jesus alimenta a multidão, e a multidão vai embora. A multidão só quer vir no outro dia para ter comida. Jesus termina de contar uma parábola e todo mundo, legal, hein, gostei, rimos legal hoje desse negócio aí do semeador. Que bom, obrigado, Jesus. Amanhã tem mais? Os discípulos vão para Jesus. Jesus, não entendemos nada desse negócio de semente cai na beira do caminho, o outro caiu no espinho. Como é que é esse negócio? Isso é discípulo. Espera lá, Jesus, o que isso tem a ver? O que o senhor está dizendo mesmo? Eu quero entender isso. Discípulo de Jesus. Então nós demos uma olhada aqui na reação deles e vimos um pouco o coração deles. Agora vamos olhar Jesus nesse mesmo texto. Quem ele é, como ele se revela. Marcos, a maneira dele é prática, ela é viva, é transformadora, é o jeito que Jesus fala com a gente. Primeiro, ele é o Senhor que conduz a jornada. Aleluia. Sabe por quê? Ele disse assim, vamos ver, entra num barco e vamos ver se a gente chega do outro lado. Não é assim que você fala? Jesus só diz assim, vamos para o outro lado. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas ele tem o controle, ele conduz na jornada. Ele diz, nós vamos chegar. Se ele disse que vai chegar, vai chegar. Se ele disse que começou uma obra maravilhosa na sua vida, vai completar? Ele vai completar.
Ele não vai deixar de completar na sua vida, a menos que você não queira. Mas se você acha que está incompleto, o Senhor está longe, está difícil demais, então diga para Ele: eu quero, faz a tua obra em mim. A jornada diz: vamos para o outro lado. Se Ele diz: te libertei do império das trevas e coloquei no reino do amor de Deus. A palavra dele, lá a última fala dele diz: eis que estou convosco todos os dias. Estou com vocês na jornada. Vocês não estão só, não ficarão sós. Vou caminhar com vocês se vocês quiserem. Ele está na sua jornada, amém? Diga isso: obrigado, Jesus, porque o Senhor está comigo em cada situação. Não há nada que Jesus não saiba, não há nada que Ele não queira, não há nada que Ele não tenha controle. Ele já sabia tudo. Segunda coisa, Ele é um Deus presente mesmo quando parece ausente. Para mim, Ele vai parecer ausente algumas vezes para você. Para que Ele vai fazer isso? Para ver se a sua alma acorda, para ver se certas escamas caem dos nossos olhos, para a gente ver o que realmente Ele quer que a gente veja. E se eles imediatamente parar: eu não entendi, então Ele precisa tirar escamas dos nossos olhos. Então Jesus dormia, mas Ele não estava distante, Ele estava ali. Jesus dormia, mas Ele não estava alheio ao que estava acontecendo, Ele sabia o que estava acontecendo. Quem sabe Jesus está dormindo aí no seu barco, na sua vida nesse momento. Eu sabe: Jesus, está demorando. Jesus, parece que o Senhor está ouvindo só os outros e não a mim. Jesus, o Senhor esqueceu de mim. E eu falo isso também, irmãos, pensa não. Tenho orado demais pela saúde da minha esposa. Tem uma irmã aqui que é intercessora. Falei: pastor, o que acontece? Falei: irmã, eu não sei. Talvez seja eu que tenho que abrir mais os olhos ainda, só Jesus sabe. Eu nunca aprendi tanto na minha vida com tudo que ela tem passado. Mas sou aquele que ora e clama cada dia: Senhor Jesus, por favor, faça. E sabe o que eu creio? Eu vou falar para vocês: eu creio que ela já está curada, de verdade. Já começou algum tempo atrás, há uns 3 meses. Eu vejo isso. Vai chegar um momento que ela vai vir dar esse testemunho aqui para nós. Eu creio. E eu já estou vendo, eu vim dirigindo o carro falando assim: eu estou vendo o que ela vai dizer. Vendo o que vai dizer. Porque eu creio nesse Jesus, mas eu não posso. Tudo que está nas minhas mãos eu faço. Até a mais. Tudo que eu podia, estou fazendo. Mas eu vejo assim, parece que algumas vezes Ele está ausente, mas diz assim: quem sabe, tem escamas dos olhos dela e do meu que precisam cair ainda. E aí Jesus não responde a pânico, Ele responde a clamor. Você ouviu isso? Enquanto eles estão em pânico, eles estão... E é assim que a gente faz com a nossa vida. Aí a hora que a gente acabou com o pânico, não tem mais o que fazer, mas não tem mais pânico para onde ir, não tem para onde ficar mais. Aí a gente olha para Jesus: ô Jesus, por favor. E aí Ele: tá bom, qual é o problema? Estava te esperando, faz tempo, te esperava aqui. O barco está balançando, mas Jesus está lá. Amém? Você viu a baita da onda que levantou, e ela está vindo na sua direção, e leva o barco para lá e para cá, e parece que vai afundar, mas Jesus está lá. Jesus não vai para o lado do barco, Jesus não vai abandonar o barco, Jesus está com você no barco. Amém? Se você quiser, claro. Se você chamou Ele para estar lá, né? Porque se Ele não tiver também é complicado, você precisa pedir que Ele esteja. Terceira coisa sobre Jesus: Ele é o Deus que governa o caos. E é interessante que Ele não só diz, não só acalma: vou acalmar a tempestade para vocês chegarem. Diz que a palavra é a mesma que Ele usa quando Ele dá ordem para os demônios. Então não é uma palavra calma, é uma palavra de poder, de comando, dizendo: acalma-te, para, cessa. Aquele que tem poder sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Essa é a voz de comando dele. Ele não é qualquer um, Ele é Deus. Então, que situação que você acha que Ele não pode resolver? Que caos é esse? Ele está dizendo: eu tenho a última palavra onde eu estou presente. Eu tenho a última palavra. Jesus tem a última palavra nesse caos da sua vida. Se você estiver enfrentando, creia nisso. Fala assim: Jesus tem a última palavra. Aleluia, aleluia. Outra coisa sobre Jesus, deixa eu correr aqui: Ele é o mestre que forma discípulos. E Ele não forma espectadores. Jesus não quer curtidas, irmão. Jesus não quer admiradores. Um monte de gente que curte Jesus, que admira Jesus, que segue de longe. E Ele está falando assim, Ele vai lá e toca naquilo que é mais profundo na vida deles. Tempestade é para tirar a nossa vida do lugar confortável
para acordar a gente, para chamar a nossa atenção e dizer: pera lá, você está vivendo uma vida medíocre espiritual. É para chegar assim, chegar ao ponto e daí, o que é isso? E olhar para Jesus e dizer assim: sua fé é pequena. Você está se desesperando diante de coisas que não precisa. Em nome de Jesus, nessa igreja, não quero nunca mais ouvir de pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos e continuam do mesmo jeito. Senhor, ora por mim, a minha vida está difícil, eu não posso isso, não pode, irmão. Seria a mesma coisa eu esperar que meus filhos a vida inteira estivessem trocando fralda deles. Jesus nos chamou para ser parecidos com Ele. Onde estão as pessoas parecidas com Jesus aqui nesse lugar? De maturidade, que amam como Ele, que pensam como Ele, que vivem como Ele, que obedecem como Ele obedece. Onde estão? Estou clamando para que isso aconteça, e preparando a nossa nova geração, nossas crianças, para que quando falar de Jesus, não sejam consumidos pela faculdade e universidade. Não por causa da universidade, por causa da fraqueza espiritual. Não consegue vencer um argumento, e nem tem uma vida tão comprometida que não sabem lidar com as questões difíceis da vida. Então Jesus está formando discípulos. Então, o caos para Jesus é sala de aula. Amém? Sala de aula. Está um caos na sua vida? Você está na sala de aula de Jesus. Bem-vindo. Misericórdia, hein? Depender disso, eu vou falar de novo. Você está na sala de aula, amém? O caos é isso, a tempestade é isso, sala de aula. Vamos aprender com Jesus. Está aprendendo? Então não reclama. Fala assim: Jesus, quero aprender com você. Quinto, Ele é maior. E eu termino nessa parte. Ele é maior do que qualquer imagem que você possa ter dele. Eu já imagino que Ele é majestoso, que Ele é tremendo. Ele diz: sou mais. Eu já sei que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, não há limite para aquilo que Ele faz. Ele diz: sou mais. Eu não posso alcançá-lo. Eu não posso defini-lo. Mas eu defino a partir da minha pequenez. Sou tão pequeno que limito Deus na minha compreensão, nessa visão rasa dele. E Ele está chamando você: quer ir para a minha sala? Vamos ter uma conversa? Minha sala de aula das tempestades. Vamos para os meus simuladores. Vamos lá aprender a voar. Vamos aprender a ser piloto da vida. Amém, irmãos? Vamos ser piloto da vida. Ele nos chama. E a pergunta ecoa hoje: quem é este? E você precisa responder: quem é Jesus para você? Ele é maior do que as suas expectativas. Ele é maior do que a sua teologia. Ele é maior do que a sua experiência. É maior do que você aprendeu até aqui, da sua percepção, da sua bagagem. Jesus é maior do que isso. E Ele está pronto a se revelar. Mas Ele falou assim: aqueles que me buscam me acharão. Quem me busca que acha. Aqueles que se aproximarem de mim, eu vou me aproximar deles. E Jesus está convidando você para fazer isso. Amém? Aproxime dele, busque-o. Queira ser parecido com Jesus. Queira ser. E olhe para a sua vida e veja tudo aquilo que não é parecido. Não saia daqui hoje dizendo: nossa, que mensagem legal. Não vai ajudar em nada, irmão. De verdade, não me fale isso. Eu falo para quem eu estou treinando, é outra coisa. Mas eu estou falando, fale assim: pastor, apanhei adoidado hoje, já sei o que eu vou fazer. Aí eu fico feliz. Você está entendendo? Porque eu apanho todos os dias, todas as vezes que eu vou pregar, né? Então quando você vê quem Jesus é, tudo muda, a tempestade fica menor. O medo desaparece. A fé fica mais forte, ela cresce. A vida é diferente, a vida muda quando a gente tem a visão de quem é Jesus, de quem está conosco, quem nos comprou, quem é o nosso Senhor, quem é que nos dirige. Não é o problema. Satanás quer que você olhe o problema, ele quer que olhe para você. E você olha o problema, ele é grande, você é pequeno. E Jesus fala: eu sou Jesus acima do problema e acima de você e de qualquer situação. Eu sou Jesus. E eu preciso ver Jesus. Então, nosso foco, e o foco de Jesus nunca foi o vento e nunca vai ser nem ondas. O foco é sempre para Jesus. Olhem para mim. No final, depois de tudo aquilo, eles olham para Jesus. E é o que Jesus está esperando de você.
Eu já fiz isso, eu fiz mais aquilo outro, eu fiz não sei o quê, e mais no quê, até garrafada, né? Não tem disso? E mandar você fazer, você faz. Aí não tem mais saída, aí você, ô Jesus, opa, estava te esperando, estava aqui te esperando. Fique em pé e feche os seus olhos.